Então nós vamos à palavra de Deus neste momento, nós vamos à mensagem. Nosso culto hoje vai curto, viu? Quando a gente não tem as participações especiais, quando a gente não tem os cânticos, realmente a gente enxuga, né? Então nós vamos à mensagem, vamos à palavra de Deus. Eu quero ler a palavra de Deus em Mateus 6, de 19 a 24. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia para quem não achou, né? Difícil não achar, né? Com a projeção tão grande dessa. Mateus 6, 19 a 24, diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, conforme a tradução. Eu quero falar sobre, conforme o próprio texto já sugere, o tesouro no céu. Nós aceitamos a Jesus um dia como Senhor e Salvador de nossas vidas, com a finalidade de entrarmos no céu. Este é o nosso objetivo. Mas a realidade é que nós ainda continuamos a viver esta vida. Ninguém aceita Jesus e vai direto para o céu. Tem que vivenciar a realidade do mundo presente. Esta realidade que nós estamos aqui é a vida cristã do dia a dia, a vida familiar, a vida financeira. Atravessamos todo tipo de situação ainda durante o tempo que teremos que passar por aqui, antes de chegarmos à realidade do céu, à realidade da eternidade. Até porque ninguém vai viver para sempre, né? Não dá para viver para sempre nesta vida. Teremos que morrer um dia, essa é a realidade. Então, vivendo aqui, nós caminharemos com um viver normal, como qualquer pessoa, com sonhos, né? Com desejos, objetivos a serem alcançados ao longo dessa vida. Nós, obviamente, desejamos, e quem não deseja, adquirir a sua casa, adquirir o seu carro, adquirir algum conforto para a sua vida. Viajamos, porque muitas das vezes queremos viajar, desejamos viajar, e até mesmo ao longo da nossa vida prosperamos. Esta é a realidade para a vida de alguns. Como crente, Jesus nos ensina, através do Sermão no Monte, que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E diz ele que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não é? Ou serão tiradas? Acrescentadas, não é isto? Pois é, serão acrescentadas à medida em que nós vamos buscando o reino, na medida em que nós vamos nos submetendo ao seu senhorio, na medida em que nós vamos vivenciando a realidade dos seus princípios estabelecidos na palavra. Obviamente que nós vamos experimentando da parte de Deus coisas maravilhosas para o nosso viver aqui nesta vida, neste mundo. Mas a realidade é que muitas pessoas são muito preocupadas muito mais com o seu futuro material, muitas das vezes, do que com a sua realidade espiritual, a sua vida espiritual,
ou até mesmo com relação ao seu futuro espiritual. As pessoas nem sempre param para pensar na realidade da sua vida diante de Deus, da sua relação com Deus, da forma como estão vivendo a sua vida diante de Deus, porque às vezes os afazeres dessa vida acabam tomando muito tempo para algumas pessoas. Mas nunca antes na história desse país, posso dizer assim, vimos uma sociedade tão fria e tão materialista como a que nós vivemos nos tempos presentes. Os gerentes dos bancos, no caso, estão sempre ligando para a gente, perguntando se nós não queremos aplicar o dinheiro que está lá na conta, aquele dinheirão todo que todos nós temos, irmãos. Às vezes nós recebemos ligações diárias dos bancos oferecendo cartões de crédito, perturba o tempo todo, Nós recebemos ligações diárias de call centers oferecendo todo tipo de produto para a gente poder comprar. Eu não sei vocês, mas eu recebo, e é uma perturbação, Uma coisa que eu faço, eu recebo a ligação que eu sei que é alguém oferecendo alguma coisa, eu coloco lá na caixinha de bloqueio. Toda ligação que eu recebo eu boto lá no bloqueio, vai para o bloqueio, porque se a pessoa ligar de novo, não me incomoda mais, Então a gente vai fazendo assim, porque são pessoas que realmente querem oferecer sempre alguma coisa, estão sempre, produtos de telefone, serviço de telefone, tanta coisa que é realmente muito chato. Na verdade, tudo isso é porque nós estamos rodeados por uma sociedade consumista, materialista, secularista, individualista, e o mais triste é que sem Deus, essa é a realidade, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus em suas vidas. Hoje há muitas pessoas doentes, há muita gente doente, porque muitos estão endividados, dificuldade financeira, e há pessoas doentes porque não conseguem ter o que gostariam de ter. Tem gente doente porque não tem o que gostaria de ter. Mas o dinheiro e a riqueza, irmãos, não trazem felicidade. A gente sabe disso, Pode até trazer conforto. Mas também pode trazer muita perturbação de espírito para quem não sabe lidar com ele. O importante é não deixar com que o materialismo invada o nosso coração. É não permitir que ele controle as nossas vidas. Por isso é que o Senhor Jesus, aí no verso 21, ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. O vosso coração. Então, cuidado. Ou você controla, ou você é controlado. Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado com as questões da vida material. O nosso tesouro é, na verdade, a nossa salvação. Esse é o nosso maior tesouro. A vida eterna com Cristo Jesus. Este é o maior tesouro que podemos ter e que podemos desejar e que devemos buscar. Se você ainda não tem esse privilégio de vida eterna, não deixe passar a oportunidade. Entregue a sua vida a Jesus e você verá que este é o maior tesouro que você poderá ter, a vida eterna. Um outro tesouro que nós temos quando nós temos a vida eterna é o tesouro da nossa comunhão com Deus, a nossa vivência com Deus, nossa relação com Deus. No Sermão do Monte, Jesus nos mostra onde devemos investir. Verso 20 do texto que nós lemos, que diz assim, eu quero ler aqui: mas ajuntai tesouros aonde? No céu. Então Jesus nos dá um direcionamento. A gente tem que ter muito cuidado com isto, porque há pessoas que estão por aí, vendendo o céu, viu? Vendendo um pedacinho do céu, E necessariamente o que Jesus está trazendo aqui para nós não é isto. Não tem nada a ver com a questão necessária. Também mas não tem nada a ver com o fato de que você financeiramente pode adquirir um pedaço do céu, porque isso não existe na palavra de Deus.
O que nós vemos quando Jesus ele traz esses ensinamentos para nós a respeito de ajuntar tesouro no céu, ele está fazendo uma referência direta à vida de obediência a Ele, a sua palavra. À medida em que nós obedecemos a palavra, à medida em que nós praticamos a palavra, a gente vai construindo de fato a nossa vida na realidade eterna. A gente vai construindo e deixando lá os nossos tesouros no céu, na medida em que nós vamos desenvolvendo a nossa relação com o nosso Deus aqui neste mundo. Jesus mostra a importância então de investir no céu, no galardão eterno, naquilo que é eterno, naquilo que não se consome, onde ninguém pode roubar de forma alguma, ninguém pode tirar de você a realidade do céu. Ninguém pode tirar isso de você. O próprio Senhor, Ele nos deu essa garantia. Ele disse que nos dava a vida eterna e ninguém haveria de tirá-la das nossas mãos, das suas mãos, daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele nos garantiu. É nosso, nos pertence, não porque merecemos, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa de sua morte na cruz. Ele deu a cada um de nós a garantia desta vida eterna. O texto que nós lemos, ele aponta para a realidade da falibilidade dos bens terrenos. Por isso há essa preocupação de Jesus em nos chamar a atenção com relação ao cuidado que devemos ter para ajuntarmos tesouros no céu. Em Lucas 12, nós temos um texto que fala da parábola do rico insensato. Lá no verso 20 e 21, eu quero ler apenas esses dois versos, mostra a falibilidade de se confiar nos bens terrenos. E Jesus diz assim, o Senhor diz assim, no verso 20 e 21, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, o homem da parábola, ele era rico apenas para si mesmo e talvez para algumas pessoas que estivessem à sua volta, mas não era rico para com Deus. Na verdade, ele está muito mais para aquela igreja de Apocalipse, né? Miserável, pobre, cego, nu. Miserável, pobre, cego e nu. Quando diz o relato ali, a igreja que se achava rica e, no entanto, na verdade, para com Deus, ela era miserável, pobre, cega e nu. E essa é a realidade daqueles que, na verdade, acham que tem alguma coisa e acham que pelo que possuem tem grande coisa. Pode ter diante dos homens, mas diante de Deus isso não tem valor algum. Esta é a realidade. Não podemos confiar de forma alguma nas coisas que possuímos, naquilo que temos, por pouco que seja. Curiosamente, a gente acha que só o rico é que é preso às coisas materiais, mas há muitos pobres que também o são. Eu conheci uma pessoa, não vou dizer o nome, mas uma pessoa que tinha um carrinho muito velho. Ele tinha um carrinho muito velho, antigo, muito antigo, de carrinho ruim, e ele sofreu um pequeno acidente. Aquele homem quase morreu por causa daquele carrinho, velho. Como se aquilo fosse a coisa mais importante para a vida dele. Nada era maior do que aquilo. É interessante como mesmo uma pessoa pobre, tendo uma coisa muito simples, ela pode estar presa às coisas materiais. Ela pode estar presa às coisas materiais. Por isso a gente precisa ter muito cuidado para não fazer com que as coisas materiais nos dominem. Domine o nosso coração, domine o nosso modo de viver. Na verdade, precisamos colocar debaixo do domínio do Senhor a nossa vida. Precisamos colocar debaixo da direção de Deus o nosso viver. Os bens materiais podem trazer conforto, mas não podem comprar a salvação de forma alguma.
E isso está bem claro para nós e é interessante lá em Mateus 19, 16 a 22, quando o jovem rico, a parábola do jovem rico, e aquele jovem rico ele vai até Jesus perguntando: que hei de fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus citou para ele os mandamentos, e ele disse, respondendo a Jesus: olha, eu observo todos esses mandamentos, eu guardo todos eles. E Jesus disse para ele: olha, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, e segue-me. É interessante essa parábola e essa colocação feita por Jesus, porque Jesus, na verdade, não há impedimento de que alguém seja rico, mas fica bem claro que aqueles bens, os recursos que aquele jovem tinha eram muito mais importantes do que a vida eterna. Era muito mais importante do que a sua relação com Deus, era muito mais importante do que qualquer outra coisa, e que ele não podia de forma alguma abrir mão. Por isso, ouvindo ele isto, diz o texto bíblico que ele se entristeceu demais com aquela palavra. O problema é que as riquezas estavam no coração daquele jovem. Aquele jovem abriu mão da salvação por causa de seus bens. Os seus bens eram muito mais importantes do que alcançar a salvação. Quantas pessoas na mesma situação deste jovem não abrem mão dos seus interesses terrenos pelo tesouro celestial, não abrem mão da realidade da vida presente, amam o mundo presente, amam a vida do presente, amam todas as coisas às quais estão envolvidos, muito mais do que as coisas espirituais, as coisas relacionadas ao Pai Celestial. A cobiça dos bens materiais pode levar o crente a se abater espiritualmente e até mesmo a se desviar da fé. Por isso temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6,10, olha o que o apóstolo Paulo escreve: porque o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Veja bem o que Paulo está escrevendo aí. Ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E se você parar para pensar hoje em dia, né, tudo o que você vai fazer, você tem que ter dinheiro. Tudo que você vai fazer tem que ter o bendito do dinheiro. Sem ele você muitas das vezes não consegue fazer nada nesta vida, lamentavelmente. Esses dias eu li uma notícia de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, funcionário público, que não está recebendo o seu salário, que aliás essa semana recebeu a primeira parcela do salário de novembro do ano passado. Primeira parcela. Imagine uma pessoa que ganhe R$1.000 e que vai receber a primeira parcela de R$200, porque ele está dividindo em 5 vezes. Você imagina o que essa pessoa vai fazer com isso? Esta pessoa, eu li essa semana, teve um dos parentes que morreu, não podia enterrar, porque não podia pagar, e o corpo estava lá na funerária, aguardando, porque a funerária não libera se não tem dinheiro, né? Esse é um dos problemas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz aqui mais: e nessa cobiça há alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E quantos sofrem, quantos sentem muitas dores por conta do problema chamado dinheiro. Dinheiro não deveria ser problema, né? Deveria ser solução, mas para muitos é um grande problema. Tem muito crente sofrendo porque muitas das vezes cobiçou, e por cobiçar entrou em dívida na sua vida, e agora está passando por muitos apertos, né? Cuidado. Uma coisa interessante que eu sempre digo, vou dizer aqui,
é que gastar demais é tão ruim como que ajuntar demais. Essa é a realidade. A parábola lá do rico que ajuntou demais dos seus celeiros mostra exatamente isso. Para que você está juntando demais? Para que você está guardando demais? Para quem será isto? Para quem será isso, né? A gente junta e aí a gente morre. E aí? O homem mesmo, né? Aí vem o outro depois, se casa com a sua esposa, né? E vai desfrutar de todos os benefícios que você angariou a vida toda sua, né? Que maravilha! É realidade. Por isso eu não estou dizendo que você não deve guardar, mas você tem que ser sábio na administração dos seus recursos. Guarde, mas também use em prol do reino de Deus também. Está rindo, mas é verdade, viu? Jesus nos ensina a planejar os nossos gastos, como na parábola da previdência. Olha só o que diz Lucas 14, 28. Diz assim: pois qual de vós que querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então vejam que a própria palavra de Deus já nos dá uma orientação de aprender a administrar os nossos recursos, o nosso dinheiro, aquilo que nós ganhamos, né? A nossa vida material influi muito na nossa vida espiritual e vice-versa também. A sua vida espiritual, quando equilibrada, como você se relaciona bem com Deus, também pode influenciar muito a sua vida material e para melhor. Precisamos buscar o equilíbrio para não nos tornarmos materialistas. Os tempos modernos de hoje contribuem para o materialismo crescente. Lute para que você continue tendo um coração espiritual, que o seu coração seja espiritual, que suas ações sejam movidas pela palavra de Deus, para que todas as suas ações sejam espirituais. A importância de se ajuntar tesouro no céu. Jesus diz que os tesouros são efêmeros, os tesouros da terra, né? Quer dizer que tem pouca duração. É isso que ele deixa bem claro: não ajunteis tesouro na terra, no verso 19, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ou seja, tudo que é terreno é passageiro, tem um tempo determinado de existência, tudo se acaba. A realidade desta vida. Nós nascemos nus, e às vezes algumas pessoas, depois que nós morremos, até nos arrumam bonitinho para tentar ver se a gente fica melhorzinho ali no caixão, né? Mas morreu, né? Não tem jeito, a roupa não vai junto, ela vai ficar ali debaixo da terra, vai ser consumida ali debaixo da terra. Os bens materiais geralmente se consomem, se acabam. Os bens comprados se enferrujam, se destroem com o tempo. Jesus, ele nos convida a juntarmos tesouro no céu. Por isso ele diz: mas ajuntai tesouro no céu, aonde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. O tesouro no céu, ele não se acaba de forma alguma, ele é eterno. O que nós ajuntarmos no céu, na eternidade, será para a eternidade, para todo sempre. O tesouro no céu não tem como ser roubado, porque ele está guardado pelo próprio Deus. O tesouro no céu não se enferruja, nem se estraga. Você tem aplicado no céu? Tem aplicado no céu? Tem feito aplicações no céu? Na poupança do céu? No RDB, no CDB do céu? Mas eu vou dizer como é que você pode ajuntar tesouros no céu. Como eu disse antes, o que Jesus está falando aqui não é necessariamente de você comprar um lugarzinho no céu, que você nunca vai conseguir fazer isso. Por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, você nunca conseguirá comprar um lugar no céu. Mas é a vida de obediência e a prática aos ensinos da palavra de Deus. É isso que vai fazer com que você ajunte tesouro nos céus. Como o crente pode então ajuntar tesouro nos céus? Eu quero ler 2 Tessalonicenses 3,13, começando, agora a gente vai caminhar um pouco. Falei bastante sobre a questão
das riquezas, do material, mas eu quero falar agora de alguns textos da palavra de Deus que vai nos apontar a uma direção para que a gente ajunte tesouro no céu de fato, à luz da palavra de Deus. Então, 2 Tessalonicenses 3:13. Vamos lá? Vamos ler juntos? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, amados, considerando esse texto, eu posso dizer que todo bem que fizermos em nome do Senhor resultará em tesouro no céu. Todo bem que nós praticarmos resultará em tesouro no céu. Além, obviamente, de nós nos sentirmos bem, né? Além de nós sentirmos bem o coração, na alma, porque fazer o bem faz bem ao nosso interior, estaremos assim ajuntando tesouro no céu. Veja bem, não confunda com salvação, porque não tem nada a ver. Salvação a gente tem através de Cristo Jesus. Salvação nos é dada através do sacrifício de Jesus na cruz. E uma vez que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador pela fé, crendo, arrependendo-se dos nossos pecados, temos a garantia de salvação eterna. Aqui são ações de salvos. Não são ações para sermos salvos, de forma alguma. São ações de pessoas salvas, de pessoas resgatadas pelo sangue de Jesus e que vão produzir tesouro nos céus. Esta é a realidade. Gálatas 6:9 também nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem. Você tem feito o bem, tem exercido o bem, tem praticado o bem. Olha, o que não faltam são pessoas à nossa volta para fazermos o bem, para praticarmos o bem. Não fazemos se não quisermos. Está na nossa vontade de fazer ou não fazer o bem, mas o melhor é fazer, porque assim você estará agradando o Senhor, que estabeleceu na sua palavra que nós temos que fazer o bem. Segunda coisa, além de fazer o bem, de plantar coisas boas, nós vamos aprender uma outra coisa bastante difícil. Colossenses 3:13. Eu quero ler o texto de Colossenses 3:13 que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vejam como o texto se encerra: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar as pessoas, perdoar o próximo, perdoar o semelhante, perdoar aquele que está à sua volta, é também uma forma de nós fazermos crescer o nosso tesouro no céu. Precisamos tirar o orgulho do nosso coração para perdoar o outro. O orgulho muitas das vezes dificulta essa ação. O orgulho muitas das vezes dificulta os nossos relacionamentos. O orgulho muitas das vezes quebra e dificulta não só os nossos relacionamentos uns com os outros, mas principalmente com Deus. Porque temos que entender, e a palavra de Deus diz que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, e não perdoar é demonstração de não amor. A Bíblia diz que nós fazemos o que com isso? Somos mentirosos, ou fazemos Deus de mentiroso, porque Ele nos diz que devemos perdoar, e nós temos que fazer isso, perdoar aqueles que estão à nossa volta. Hebreus 12:14 diz que segui a paz com todos, e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz a gente tem quando a gente vive bem uns com os outros. Terceira coisa, vou caminhar um pouco mais rápido por causa do nosso horário. Terceira coisa que nós podemos fazer para juntarmos tesouro no céu. Falamos o quê? Devemos fazer o bem. E a segunda coisa foi o quê? Perdoar, né? Perdoar. Terceira coisa, então, Mateus capítulo 5, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Exercitar a misericórdia, ajudando aos necessitados. Misericórdia é o sentimento de dor, de solidariedade em relação a outra pessoa. É a benevolência para com outra pessoa. Isso significa simpatia? Hã? Isso, muito bem. Empatia. É você sofrer com aqueles que sofrem, é você sentir a dor do outro. Isso é empatia, isso é misericórdia. E nós precisamos muito exercer a misericórdia. Ao crente, de forma alguma, lhe é dado o direito de ser indiferente. Indiferente. E a gente não precisa ir muito longe. Às vezes próximo a nós mesmos, aqueles que convivem conosco, estão precisando da nossa misericórdia. Estão carecendo na nossa ação de misericórdia. Não precisamos olhar para muito longe para isto. Nesse final de ano eu tive exemplos sobre isso, tive uma experiência interessante sobre isso. Fui na casa de alguém, e esse alguém estava passando por alguma dificuldade, oramos, e fui para casa. E aquilo ficou me incomodando o coração, como Deus estivesse me dizendo, e estava me dizendo assim: olha, você orou, e aí? Muito bom, né? Deus falando para mim, você orou, e aí? Aí comentei em casa com a minha esposa, e ela, com toda a sua sabedoria, disse: vai lá e compra alguma coisa. Foi lá comprar alguma coisa e compartilhar. A gente não pode ser indiferente. Não dá para ser indiferente. É difícil ser indiferente porque a situação à nossa volta está cheia de pessoas que precisam da nossa misericórdia, amados. Lucas capítulo 6, 36, o Senhor Jesus diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai Celestial o é. Sejam misericordiosos, porque o vosso Pai Celestial também é misericordioso. Então, quando nós somos misericordiosos, estamos agindo segundo o coração do Pai Celestial, segundo o coração de Deus. Estamos apenas seguindo o seu exemplo de misericórdia, agindo com misericórdia para com aqueles que estão à nossa volta. E isso, sem dúvida nenhuma, nos enriquece o nosso tesouro no céu. Enriquece o nosso tesouro no céu. O crente que é misericordioso, ele ajunta tesouro no céu. Quarta coisa, vamos caminhar rapidinho, só são 32 coisas, bom? Estou brincando, só 5. Quarta coisa, Mateus capítulo 5, verso 6, bem aí do ladinho do verso agora que li, do anterior. Mateus 5, 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Precisamos aprender a exercitar a justiça. Crente não pode ser injusto, de forma alguma. Tem que ter equidade, tem que ter equilíbrio no seu julgamento a respeito de tudo que está à sua volta. Não pode agir com partidarismo, de forma alguma. Tem que ter justiça, ser justo em tudo aquilo que ele faz. O crente tem que procurar retidão, aquilo que é direito, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Isso
tem que fazer parte da vida do crente em Jesus. E assim nós ajuntamos tesouro no céu, quando nós agimos dessa forma, com justiça. Nós vemos na palavra de Deus exemplos de que devemos exercer a justiça, como por exemplo ao órfão e a viúva, no capítulo 1, de verso 17 do profeta Isaías, que diz assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha aqui quantas coisas o profeta Isaías fala para a gente aqui: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ser correto nas ações, ajudai o oprimido, aqueles que sofrem por algum tipo de injustiça. Nós temos a responsabilidade de dar socorro, de prestar socorro, tratar da causa das viúvas, fazendo justiça também aos órfãos. Olha quantas coisas nós encontramos como direcionamento na palavra de Deus. Isto é viver a plenitude da vida, dos valores espirituais do próprio céu. Isto é viver os valores espirituais do próprio céu. E certamente temos responsabilidade com isso. Servimos a um Deus justo. E quando nós fazemos justiça, nós estamos vivendo a natureza de Deus aqui na terra, glorificando a Deus através das nossas atitudes, quando exercemos justiça. E por quinto, por final, e o mais importante de todos, mais sério de todos, não que os demais aqui não sejam sérios, mas é um que está na nossa responsabilidade direta, se somos salvos. Judas 23 diz assim, lê só o início: e salvai alguns. Isso fala da nossa responsabilidade de ganhar almas para o reino dos céus. Ganhar almas, buscar almas, falar do amor, da graça de Deus, falar daquilo que Cristo Jesus fez naquela cruz por cada um de nós. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Olha, o fogo aqui é uma referência ao destino dos homens, da humanidade de um modo geral, o inferno. Todo ser humano já nasce destinado ao inferno, e ele precisa de Cristo Jesus. Só Jesus pode quebrar esse direcionamento do homem para o inferno. Só Jesus pode quebrar isto. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós desviamos os nossos passos, que estavam indo rumo ao inferno, e nos direcionamos para a eternidade com Deus, quando nós aceitamos a Jesus. Esse é o maior investimento que o crente faz enquanto está aqui na terra: ganhar almas, buscar o pecador, buscar o perdido para o Senhor. Quando você contribui para missões, você está investindo na salvação de almas. Quando a gente faz nossa campanha de missões, você está investindo na salvação de almas. Você talvez não esteja indo, mas você está contribuindo, dando a oportunidade para que os missionários estejam lá, fazendo, proclamando, anunciando as grandezas do Senhor para aqueles que precisam ser salvos. Este é um investimento inteligente, sábio, que o crente deve fazer na sua vida. E é isso que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 11:30. Vejam o que diz o Senhor. Estamos chegando no fim. Não se apoquente, está calor, né? Também estou sentindo calor. Provérbios 11:30. Olha o que diz aí: o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é o quê? Sábio. E o que ganha almas é sábio. Você tem sido inteligente? Tem sido sábio? Está ajuntando o seu tesouro no céu? Espero que sim. Espero que sim. Não é com seu dízimo, que sua oferta, que você vai juntar tesouro no céu, mas são com as suas atitudes
com a sua vida de obediência a Cristo Jesus, praticando o que a palavra de Deus diz, é isso que vai fazer com que você ajunte, de fato, tesouro nos céus. Que Deus nos abençoe e que nos dê a sabedoria de vivermos uma vida de fato, segundo as orientações do Senhor, para que o tesouro no céu, de fato, esteja sendo construído a cada dia, para que no dia que a gente chegar lá, hein? Já imaginou que coisa maravilhosa você chegar lá no céu e ver o tanto de coisas boas que você vivenciou nessa vida à luz da palavra de Deus e poder ver aquilo de forma muito clara? Ajudou você chegar lá e poder ver alguém que você teve o privilégio de ganhar para Jesus? Você poder ver fulano, ciclano que está lá no céu quando você chegar, e aquela pessoa foi salva pela sua instrumentalidade. Imagine nesse privilégio, pense nesse privilégio, que bênção será o dia em que você lá chegar e puder ver isto acontecendo de fato. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu não escolhi nenhum hino, hein? Se o irmão tiver o hino, a gente canta, mas vamos orar primeiro. Vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, por esses momentos de adoração, de podermos te louvar, poder buscar, ó Deus, a tua face através da tua palavra, de podermos, ó Deus, ouvir a tua palavra, vermos aquilo que ela nos orienta, mostrando o que devemos fazer nas nossas vidas, de maneira, Senhor, que as nossas vidas glorifiquem o teu nome, e como a tua palavra nos diz, vamos assim ajuntando tesouros nos céus através das nossas ações nessa vida, Senhor. Nos dê a sabedoria para isso. Nos dê, ó Deus, a capacitação para que a gente viva esta tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos dê a direção necessária para que o viver da tua palavra seja real, para que ele seja, ó Deus, de forma significativa, para que seja, ó Deus, de forma que influencie, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque sabemos que somos pecadores, mas sabemos, ó Deus, também que pelo sangue de Jesus os nossos pecados foram perdoados e hoje nós temos a vida eterna que o Senhor nos garantiu através do teu Filho, Pai. Muito obrigado, Senhor, e abençoe cada vida aqui nesta noite, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre todos, ó Deus, e se porventura houver alguém que ainda não tenha a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que o Senhor, ó Deus, possa incomodar o coração nesta noite, para que entenda que precisa de Jesus em seus corações. Abençoa, Senhor, que a tua palavra continue falando a cada coração. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?